Muito bom. Então, boa noite, gente. Agradecemos a presença de todos vocês. Hoje nós vamos ter um encontro do nosso seminário de estudo do grupo de pesquisa Laboratórios Socionaturais, Vivos, Educação, Saúde e Territórios Interculturais, em parceria com o outro grupo de pesquisa aqui da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que se chama Laboratórios Socionaturais, Territórios Interculturais e Comunidades Tradicionais no Delta do Parnaíba. Então, hoje nós vamos ter três apresentações. Primeiro vai apresentar Eugênio Bento Cristóvão, ele é aluno do mestrado em Sociedade e Fronteiras, PPG-SOF, da Universidade Federal de Roraima, que vai apresentar a formação social dos jovens indígenas em Boa Vista, Roraima. Na sequência, temos a apresentação de Bruna Rodrigues de Souza, do programa de pós-graduação em Patrimônio e Sociedade da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que vai nos apresentar o tema Entre Trançados e Memórias, Cultura e Artesanato em Palha de Carnaúba, na Ilha Grande de Santa Isabel, Piauí. A carnaúba é como uma folha parecida ao buriti, né, uma palmeira. E depois, para fechar, eu vou fazer uma fala sobre o uso de inteligência artificial em pesquisas acadêmicas. Então, agradecemos a presença de todos. Esta reunião está sendo gravada para depois disponibilizar no grupo Laboratórios Socionaturais no canal YouTube. Então, sem mais demora, damos a palavra para Bento, para que possa começar sua apresentação. Aí, no começo da sua apresentação, Bento, você se apresenta também, tá bom? Aí você se apresenta com mais detalhe. E pode abrir sua câmera, Bento. Tá bem. Boa noite, eu sou Bento, Eugênio Bento, sou formado em Filosofia e Teologia, sou padre da Igreja Católica e estou estudando na Universidade Federal. Obrigado, assim, pela oportunidade que me concederam para eu apresentar um pouco que eu estou pesquisando. Qualifiquei, mas já estou esperando a resposta da plataforma Brasil, mas já estou escrevendo aos poucos. Então, a minha pesquisa é sobre a formação social dos jovens indígenas em Boa Vista, Roraima. Bento, tu consegue abrir tua câmera? Bora ver. Mas se não conseguir, não tem problema, tá tudo bem. Tá bem. Pode continuar. Então, este estudo investiga a formação social de jovens indígenas no contexto urbano de Boa Vista, no estado de Roraima. A inserção na cidade expõe a juventude indígena a múltiplas interações sociais, que essas interações sociais transcendem os seus ambientes de origem e podem impactar suas cosmovisões e dinâmicas relacionais. Este processo pode gerar ou não tensões entre a assimilação de novos referenciais e a manutenção de tradições ancestrais. A investigação adota o método indutivo intercultural de Georges Gachet, fundamentado na teoria histórico-cultural de Vygotsky, que, por sua vez, postula o desenvolvimento humano como um processo mediado pelas interações com o meio onde a pessoa se encontra. A metodologia é de natureza qualitativa, combinando com a pesquisa bibliográfica e as entrevistas. Então, palavras-chave eu coloquei aqui: povos indígenas na cidade, formação social e o método indutivo intercultural. A problematização da pesquisa. A experiência de viver na cidade de Boa Vista é marcada por rotinas intensas, múltiplas exigências escolares e profissionais.
e pela constante exposição a novos referenciais culturais, assim presentes na própria cidade. Pode, em maior ou menor medida, comprometer a continuidade dos modos tradicionais de transmissão da memória indígena. Nisso, colocamos como a pergunta da pesquisa: como os jovens indígenas que moram na cidade de Boa Vista mantêm os saberes dos ancestrais e quais as estratégias que as famílias indígenas desenvolvem para preservar seus conhecimentos e identidades culturais? E aqui eu coloquei como meu objetivo geral analisar o papel das famílias indígenas na socialização dos jovens indígenas no contexto urbano de Boa Vista, levando em conta as estratégias adotadas para a transmissão das memórias, a preservação da identidade cultural e os desafios que essas famílias enfrentam diante da imposição da vida da cidade. Certamente que a vida das cidades acabam influenciando não somente os indígenas, mesmo nós também que aqui moramos. Mas aqui o nosso tema fala muito dos indígenas. Então, depois tem os 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo é compreender o contexto social, cultural e histórico dos povos indígenas presentes na cidade de Boa Vista, destacando a sua presença, desafios e contribuições no ambiente urbano. O segundo objetivo específico, investigar o processo de formação social dos jovens indígenas em contexto urbano, a partir do estudo e análise das atividades sociais vivenciadas. E último, analisar a atividade de preparação de alimentos, especificamente a da morida, de peixe e a pimenta, realizada pelos jovens indígenas no contexto urbano de Boa Vista, observando não apenas os procedimentos culinários, mas também processos de transmissão de conhecimentos no seio familiar. Então, hoje vou falar um pouco deste primeiro objetivo, que compreende o primeiro capítulo, que já estou avançando um pouco. Então, aqui a proposta, vou apresentar um pouco sobre este primeiro capítulo e um pouco do segundo capítulo, aquilo que estou escrevendo. Então, esta aqui é a proposta do primeiro capítulo. Primeiro, os povos indígenas na cidade de Boa Vista. Sabe, existem muitos povos indígenas, mas na minha pesquisa eu vou me concentrar dos povos indígenas da etnia Mapuche em Boa Vista. E depois, como Boa Vista é muito grande, um pouco específico, no bairro Aeroporto, loteamento Monte das Oliveiras. Aqui já estou avançando na pesquisa bibliográfica e depois, quando eu tiver as autorizações, já vou para as entrevistas. E aqui é a terceira proposta para o terceiro capítulo, então, a atividade de preparação de alimentos no contexto urbano. Descrever a preparação da morida, descrever a preparação da pimenta. Essa transmissão dos conhecimentos. Então, para o primeiro capítulo, aqui eu coloquei algumas obras, não são todas, algumas obras que me ajudam muito para a compreensão e desenvolvimento do primeiro capítulo. E aqui coloquei estas obras aqui, muito mais o diagnóstico da situação dos povos indígenas na cidade de Boa Vista, que é o nosso professor Repeto e Souza como organizadores. E aqui eu começo com esta apresentação. Eu já investiguei um pouco sobre a presença dos povos indígenas aqui nos municípios de Roraima. Então, como sabemos, os povos indígenas estão presentes em todos os estados. E esta presença não se limita somente nas áreas indígenas ou consideradas indígenas, mas também estão presentes em todas as áreas na cidade, como nos interiores. Aqui eu coloquei um pouco da estatística para refletir um pouco. Então, Boa Vista, como consta aqui,
tem maior população indígena, fazendo uma pequena comparação. Se a gente for a fazer uma pequena comparação, Boa Vista, então, nesta divisão dos municípios, tem a população indígena que é maior. E o último é São Luís, que são 31, aqueles que, segundo os dados do IBGE de 2022. E aqui comecei a dividir um pouco no caso concreto, e aqui tem alguns dados. Então, em Boa Vista, certamente que a população, segundo o IBGE, coloca essas 5 orientações de cor ou raça: branca, preta, amarela, parda, indígena, e a cor branca ocupa em primeiro lugar, a cor branca. A cor indígena, os indígenas ocupam em quinto lugar, segundo os dados. Eu não consegui ver assim a distribuição dos povos nos bairros de Boa Vista. Fui, mas ainda não consegui os dados. Então, partindo desses dados aqui, a gente conclui que Roraima tem uma população indígena que é 15,29%. E, de acordo com os estudos, aqui já estou entrando logo no primeiro capítulo, a presença dos povos indígenas na cidade de Boa Vista. Então, de acordo com os estudos de Santa e Pereira, os estudos recentes de 2016, um elemento central para a compreensão da presença dos povos indígenas na cidade de Boa Vista consiste na dinâmica dos deslocamentos. Esses deslocamentos não somente do interior para a cidade, mas também é visto da cidade para interior. Eu gostei dessa expressão que esses estudiosos usam, deslocamento, porque se a gente for a ver alguns estudos anteriores, usavam o termo migração. Mas, como sabemos que os povos já estavam aqui, já estão aqui desde há muito tempo, os deslocamentos fazem parte da própria dinâmica. E aqui vai dizendo assim: a presença de um dos familiares na cidade é como quando alguém chega do interior, não somente encontra uma casa para ou dormir, mas encontra um espaço de acolhimento. Então, a presença dos familiares faz com que haja alguns deslocamentos do interior para a cidade. E Repeto e Souza, no diagnóstico situacional dos povos indígenas do ano 2008, vai descrevendo que um dos grandes problemas que enfrentam as famílias indígenas dentro da cidade de Boa Vista tem a ver com a questão da moradia e habitação. E fazem um pouco de mapeamento e veem que muitos estão morando na periferia, fazendo assim um pouco de estudo. Souza e Pereira fazem uma descrição detalhada sobre o bairro Monte das Oliveiras, atual bairro Aeroporto. Este bairro é composto de 90% da população indígena e localiza-se na periferia. E ainda hoje também se constata que há falta de saneamento básico, escola, creche, muito menos o posto de saúde. Como consequência, a população sofre de malária, dengue e outras viroses. Aqui, eu moro bem pertinho deste bairro. E aqui depois começa a aparecer um grande problema. De acordo com matéria publicada no Jornal de Boa Vista, do dia 11 de dezembro de 2024, descreve que foi formalmente protocolada uma ação judicial relativa à posse e à titularidade do loteamento Monte das Oliveiras. A demanda foi proposta por uma empresa que se declara legítima proprietária da área em questão. Conforme a argumentação apresentada na defesa dos autos, a referida companhia reuniu e anexou
um conjunto de documentos que, segundo sustenta, demonstra a posse do terreno. Mas lá já estão muitos, já o povo já está lá morando há muito tempo. Então, depois começa a surgir este problema de posse da terra. E aí nós temos uma igreja lá, então a gente, eles estavam comentando como é que vai ser isso, e se cada um procura um seu advogado para defender, eu disse que não, temos que sentar com todos e ver como é que a gente vai sair. Então, isto também vem reforçar a presença, assim, ou a participação nas organizações da cidade, nas organizações indígenas da cidade, porque essas organizações ajudam muito também quando tem um problema que já estão mais de 20, 30 anos e alguém chega hoje e diz que a terra é dele. E outro problema que também o professor Maxim e o Souza destacam lá no diagnóstico é a questão de preconceito que o povo encontra. O preconceito muitas das vezes é percebido nos comentários discriminatórios dirigidos aos indígenas que frequentam as escolas, trabalho, posto de saúde ou em outros locais. No entanto, é na escola que o preconceito é mais evidente, pois descriminaliza os indígenas, fazendo com que reneguem suas origens, a questão do preconceito. Eu estava lendo que alguns também acabam desistindo por causa do preconceito, porque às vezes quando não tem muito apoio do professor e o aluno acaba desistindo. Então, é uma situação que alguns acabam encontrando dentro do espaço urbano. Como eu mostrei lá logo no início, que a população branca é maioritária aqui na cidade de Boa Vista. Então, a cidade de Boa Vista pode ser compreendida como um espaço onde se mantém vivos diversos hábitos e costumes. Então, aqui eu fui levando um pouco, que tem alguns hábitos que são frequentes aqui na cidade, como, por exemplo, a questão da panela de barro, que é muito frequente, que são os povos indígenas que fazem, e quem chega, compra, então, e tudo mais, é algo tradicional indígena que acaba também assumindo assim e tendo muito terreno no contexto urbano, a questão do artesanato e tudo mais. Mas isto representa também esta preservação da identidade cultural, que influencia muitas das vezes na vida também da cidade. E aqui logo no livro também do nosso professor, vai dizendo que a presença dos povos indígenas na cidade de Boa Vista não é algo novo, não é algo novo, mesmo a gente falando dos deslocamentos, então temos que entender que não é algo novo. Segundo o levantamento arqueológico feito no bairro de Calunga, nos anos 80, pelo professor Ribeiro, descreve que havia uma comunidade formada pelos povos indígenas moradores da região. Isto também corrobora com Oliveira, na qual afirma que a cidade de Boa Vista era uma antiga fazenda de gado no século XIX, localizada numa região antes habitada por indígenas paraviano, mapuche e wapixana. E aqui um pouco entrando para o segundo capítulo, o primeiro capítulo está faltando desenvolver, fazer as entrevistas sobre o bairro Monte das Oliveiras, como apresentei, está faltando isso e tudo mais. Aqui no segundo capítulo mexi um pouco quando se fala, porque o meu tema é a formação social dos jovens indígenas. Então, no primeiro capítulo também eu vou falar um pouco sobre quando se fala dos povos indígenas, quais será que são os Yanomami que estão presentes na cidade? Não. E aí eu vou falar muito sobre os povos indígenas da etnia Mapuche. No início eu coloquei lá os livros que me ajudam, aí também eu lendo acabo entendendo muito, porque lá no bairro que eu trabalho, a gente encontra até muitos povos indígenas, e alguns vão dizendo, padre, eu não sou indígena, mas os meus pais são de Guiana.
Aí eu lendo acabei vendo que existem Macuxi da Guiana e Macuxi daqui do Brasil. Então, o livro também me ajuda a entender como é que é a questão cultural e tudo mais. Então, no primeiro capítulo também vou desenvolvendo sobre isso. E depois esta presença dos povos indígenas na cidade de Boa Vista. E como vou falar da questão dos jovens indígenas, então, alguém uma vez me perguntava, quando se fala de jovem, em qual contexto? Qual no contexto cultural, no contexto do governo? Eu preferi usar esta terminologia aqui, segundo estas palavras aqui de Alves. Ele vai dizendo assim: ao tratar da juventude indígena, torna-se imprescindível reconhecer a singularidade de cada povo, considerando suas culturas, crenças e tradições. Em alguns contextos, ainda predomina a ideia de que não há uma categoria geracional correspondente à juventude, ou seja, as pessoas são consideradas como crianças ou adultas, conforme os direitos e os deveres estabelecidos em cada sociedade. No entanto, a denominação dos jovens indígenas, a gente vai partir da crescente inserção e o protagonismo deles na fase etária, então, de 18 a 29 anos. Então, quando eu uso esta terminologia, aqueles que têm 18 a 29 anos, aí eu me refiro dos indígenas. Se tem filho, se é casado, se é avó, se está dentro desta categoria, dentro desta faixa etária, então é este também que eu vou fazer as entrevistas. Por isso que às vezes tem o rito de passagem, é rito de passagem de uma criança para adulto. Se a pessoa passa, aí parece que não tem esta categoria de juventude, mas a gente prefere então partir desta faixa etária. Então, o pouco que eu tinha para apresentar é esta aí, e estou desenvolvendo, certo, de que vou ter que falar um pouco sobre Gachê, já tenho lá um pouco organizado, porque apresentei na minha qualificação. Então, muito obrigado. Muito bem, Bento. Agradecemos. O Bento está apresentando o projeto de pesquisa de mestrado. Ele está na metade do mestrado, ele acaba de qualificar e ele tem mais um ano para poder fazer essa pesquisa. Então, agradecemos às pessoas que estão chegando hoje aqui para nos acompanhar. Estamos num seminário de estudo do grupo Laboratórios Socionaturais Vivos. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, Bento. Vamos ter duas apresentações, mas é um diálogo, a gente quer escutar os colegas também. Aqui tem vários indígenas que moram na cidade de Boa Vista. Quem sabe vocês têm alguma sugestão para o Bento, algum comentário? Se quiserem, podem voltar mais tarde também para comentar, viu? Vamos ter outra apresentação, mas vai ficar aberto aqui e acompanhando. Marielis, por favor. Eu não estou conseguindo encontrar aqui na aba de apresentação, então, se puder abrir para perguntas, enquanto eu vou tentando aqui. Sim, vamos fazer uma roda de perguntas. Aí você pode ir abrindo a sua, tá, Bruna? Marielis, boa noite. Boa noite. Oi, Bento, muito bem. Escutei a sua apresentação, que não consegui na qualificação, mas muito bem, parabéns. Aí eu estava escutando e lendo um pouco os seus objetivos, sim, e aí eu fiquei um pouco perguntando se você está revisando o conceito de cultura que trabalhamos com o método a partir dos trabalhos de Georges Gachet. Eu acho que, porque assim, Bento, a gente está tentando defender um conceito de cultura dinâmico e não dialoga com essa ideia de preservar e conservar que você está colocando.
Eu não sei se consigo me explicar, mas eu acho que é fundamental, importante para todos nós que estamos neste grupo de pesquisa, trabalhar esse conceito de cultura. O professor Maxim vem tentando nos colocar a ideia de que, no contexto do trabalho com o método indutivo intercultural, o conceito de cultura, que vamos trabalhar, o conceito de cultura de socionatureza, é um conceito que parte da atividade humana, que no contexto das sociedades da floresta vai ser uma atividade social mais integrada no trabalho com o território, do que dá o território. Então, aí é bom revisar o trabalho do professor Maxim, o conceito de cultura de 2019, e os textos de Gachet, 2008, 2010 e 2011. Isso quanto à parte teórica, sim, que é fundamental para este trabalho com o método indutivo, Bento. E, metodologicamente, já uma pergunta a nível metodológico. Como você está pensando... só um momento que meus óculos estão aqui. Como você está pensando o trabalho com o calendário? Você que vai fazer o calendário com a comunidade? É uma pergunta. E bom, acho... isso. Bom, vou fazer essa pergunta. O calendário socionatural, a gente trabalha com uma matriz de sistematização, um manual de sistematização. Não sei se você já conhece esse manual, se você já e inicia precisamente elaborando o calendário socionatural com a comunidade. E aí eu fiquei curiosa, como você está pensando fazer, porque nas comunidades pequenas a gente já faz. E eu fiz com comunidades migrantes, que não estavam inseridas, indígenas venezuelanos, antes estavam fora dos contextos socionaturais. E você está em outro contexto, indígenas brasileiros, na cidade, na periferia. E você se tem claro como vai fazer esse calendário e como vai fazer essa análise da atividade em contexto urbano. Só assim, como para tentar entender, porque acho que é um exercício importante para todos nós pensar como pode ser feita o calendário no contexto da cidade e como pode ser feita essa análise de atividade social nesse contexto urbano. E outra coisa, já para finalizar, só uma pergunta que ficou para mim sobre essa contextualização do bairro Aeroporto, porque talvez é que eu não conheço o bairro Aeroporto, eu acho que eu conheço a igreja, porque eu vou aí com você, né? E eu não vejo tanto essa descrição, assim, de 2016 para cá, talvez muita coisa já mudou, até porque o mesmo aeroporto parece que ele está com o interesse que tem sobre esse terreno, esse território. Não sei até que ponto ele impulsou algumas mudanças, não sei, de melhorias enquanto infraestrutura da comunidade. Então, eu fiquei pensando que talvez poderia utilizar informações mais recentes. O censo, eu acho que é de 2022, talvez aí tenha informações mais atualizadas das condições de infraestrutura do bairro, porque 2016, Roraima tem mudado muita coisa muito rápido nos últimos anos, então talvez seja bom ter uma informação mais recente sobre o bairro. Eu acho que eram essas três coisas, Bento, tá?
Certo. Obrigado, Marielis. Rosiane tem a mão levantada. Vamos escutar Rosiane primeiro e depois você comenta, tá, Bento? Boa noite. Boa Não vou noite. conseguir ligar minha câmera, estou aqui no canal Ani com medo de a minha internet oscilar. Tá bom, sem problema. Bento, gostei muito da tua temática e eu tinha algumas inquietações que a Marielle já apresentou algumas, né? Eu acredito que seja o primeiro trabalho que eu tenha visto sobre a formação social indígena urbana, vamos dizer assim, né? Dos trabalhos que eu já tenho lido eram mais dentro de comunidades, mas desde já eu parabenizo pela coragem, né, de chegar nessa temática tão necessária e tão exigente na leitura, como alguns pontos já apresentados pela colega Marielles. A minha pergunta, Bento, ela já fez duas, né, que eram essas questões da questão do debate de cultura, né, que a Marielles já fez, e nós sabemos que, né, muitos povos indígenas, Bento, organizam suas vidas por meio desse calendário socionatural, que vai ser aí no seu segundo capítulo, né? Você coloca que vai descrever as atividades feitas nas famílias, né? No calendário. Então, esse calendário, ele é baseado nesses ciclos da natureza, né? Como o tempo da chuva, da pesca, plantio, entre outros. Porém, quando os indígenas passam a viver na cidade, tem um outro contato, né? Um outro ritmo de vida, claro, que aí já é marcado por escola também, algo muito parecido, né? Então, diante disso, eu tenho a minha pergunta, Bento, para você, é como os indígenas, eu não sei se você já fez alguma pesquisa preliminar, conseguem manter esse calendário tradicional vivendo no contexto urbano. Não sei também o quantitativo de pessoas Makuxi que você está pesquisando, mas eu estou bem curiosa para entender, né, se dentro desse contexto é possível seguir os tempos da natureza, né, dentro do espaço urbano e como eles estão fazendo para isso, porque você mencionou no começo que vem da comunidade para casa, né, dos parentes na cidade. Então, você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? E outra pergunta se é que você vai descrever ali o, o processo da Damurida. Se essa vai ser a sua análise da atividade social que os Makuxi fazem no contexto urbano? Essas são as minhas provocações para entender também, né, que nós pesquisamos nessa mesma linhagem. Obrigada, Bento. Obrigado, Rosiane. Vamos então passar para o Bento. Pode responder e depois vamos continuar com Bruna. E se alguém tiver alguma pergunta, vá anotando para depois no final voltarmos sobre esses temas. Bento, por favor. Bento, seu microfone está desligado. Muito obrigado. Então, muito obrigado pelas perguntas, pelas contribuições. E aqui começando a responder. Bairro, aeroporto, certamente que mudou muito. Eu cheguei em 2019, de 2019 para hoje, tem muita mudança. Certamente que eu vou pegar os dados, as leituras feitas, tem o livro também publicado em 2016, sobre a Grande Maloca, que fala um pouco também do bairro aeroporto. Então, vou me sustentar muito com a leitura e depois também com a questão prática, como eu estou lá, cada semana eu vou lá, para ver se como é que está essa questão de saneamento, se continua, mas certamente que continua, a falta de não tem escola, não tem creche, continua. Só mudou, e agora chama-se Bairro Aeroporto, era Monte das Oliveiras. Ano passado para hoje é que mudou. Então eu vou me sustentar muito
com a questão bibliográfica, o que foi escrito sobre o bairro, e depois também com as entrevistas lá com o pessoal que eu conheço. Marielle, sobre a questão do calendário, é certo sim que o calendário é baseado com questões sociais, do tempo e tudo mais. Como eu falei, tem este deslocamento, não somente da cidade para interior, mesmo do interior para aqui. Certamente que acaba entrando também as atividades feitas da cidade, certamente que acabam pegando o ritmo do interior. Certo de que na cidade tem suas exigências, como, por exemplo, agora é o tempo de chuva, está chovendo, certo que o pessoal vai para pescar no rio Cauamé, então faz parte como uma atividade, assim, das pessoas. O tempo do caju, a mesma coisa. Caju tem todo canto, certo que vão atrás, faz parte, porque são as atividades. Quem está aqui talvez já está há 5 anos, mas talvez 5 anos atrás morava no interior, mas já tem muita experiência como é que se fazia, acaba fazendo aqui. Eu vejo assim, que acaba fazendo. Mas aí vamos ver, porque talvez acaba mudando também muita exigência da cidade, muito ritmo da cidade, que é um pouco diferente do interior. Então, o calendário primeiro vai se basear na questão socio-natureza, e depois a gente vai analisar se é feito na cidade ou não, quais são as atividades que eles fazem, ou que deixando as atividades escolares e tudo mais, mas questões assim, como é que são feitas. Aqui o processo da morida, eu quero explorar muito, já tem muita exploração tem muito estudo sobre a questão do artesanato, mas a questão do alimento me deu, assim, tem pouco. Os artesanatos, quem chega aqui procura no lugar, encontra, assim, artesanatos indígenas. Em vez que a questão da moreda é um pouco, assim, vejo, assim, um pouco estudada. Então, me interessou muito isso. Não somente como é que é preparado, mas dentro desta preparação, como é que é a questão da transmissão do conhecimento para as novas gerações. Como é que as novas gerações que vivem na cidade assimilam isso. Então, um pouco é isso. Certo, Bento. Obrigado. Se mais alguém tiver perguntas, vamos pedir que possam anotar. Nós vamos passar para a segunda apresentação de Bruna Rodrigues de Souza. Ela é estudante do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio e Sociedade da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Então, ela vai nos fazer uma apresentação também do que ela vem construindo como projeto de pesquisa de mestrado, e depois vamos poder fazer algumas perguntas. Bruna, por favor, com a palavra. Está tudo ok aí, a apresentação? Está passando sim. Boa noite, meu nome é Bruna Rodrigues, eu faço parte do programa de mestrado em Patrimônio e Sociedade da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Sou graduada em Turismo, terminei em 2010 pela Universidade Federal do Piauí, e em Psicologia eu concluí em 2013 também pela Universidade Federal do Piauí. Meus orientadores é o professor Marcinho e o professor Rodrigo. Então, esse é o meu esboço, meu projeto de dissertação, que tem como título provisório, Entre Trançados e Memórias, Futuras Significações Territoriais no Artesanato em Palha de Carnaúba, na Ilha Grande de Santa Isabel, no Piauí. Ilha Grande é um bairro de Parnaíba, que faz parte de uma ilha, que a ilha é dividida em duas partes. Uma parte pertence ao município de Parnaíba e a outra parte é uma cidade chamada de Ilha Grande. Nesse trabalho, eu busco
compreender, fazer uma relação, né, com a Associação de Trançados da Ilha, que é uma associação de mulheres que fazem artesanato do olho, que elas chamam, da palha de carnaúba, a carnaúba prunífera, essa variedade que tem aí, a fonte dessa foto é agora de 2025, e essa trilhazinha de fotos, ela foi tirada em 2010, que ela fez parte do meu trabalho de TCC, do curso de turismo, que a gente analisou mais a perspectiva de viabilidade de turismo cultural na comunidade. Bom, a palmeira, ela é espalhada espalhada assim, ela é encontrada em diversos locais no Brasil, mas a maior quantidade dela está localizada no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte. Bom, como eu falei, é uma associação de mulheres, formada por 25 mulheres e suas famílias, que utilizam essa palha na elaboração de objetos, de mandalas, de peças artesanais e algumas de utensílios, né? Ilha Grande de Santa Isabel, fica em Parnaíba, é uma comunidade ribeirinha que está à margem do Rio Igaraçu. O Rio Igaraçu é um rio que é um braço do delta, mas ele tem uma pequena extensão territorial, de apenas, em média, 20 quilômetros. Eu coloco uns recursos também que eu utilizei do Google Maps, que eram as imagens. Nessas outras imagens, são algumas peças que são elaboradas por essa associação de mulheres, os mandalas, os objetos artesanais, utensílios, e uma matéria também mostrando que elas levam o artesanato delas para diversas feiras que acontecem em todo o Brasil, Recife, em São Paulo, na própria capital do Piauí, que elas vendem também essas peças artesanais na própria sede da associação, que fica nesse bairro, e em outro espaço, que é um complexo cultural, que fica após o rio, né, que é na cidade de Parnaíba, chamado de Porto das Barcas, que lá reúnem peças artesanais de diversos artesãos locais e até regionais também. Não só de palha, mas de madeira, de argila e de outras coisas. Essa foto de uma casa, ela faz parte, ela está no percurso de quem faz até chegar na associação. Não é um local de fácil acesso, não há transporte público até lá. Então, eu tirei essa foto em 2010, que era o meu percurso que eu fazia a pé, até chegar lá na associação. Bom, a carnaúba é uma palmeira, né, chamada popularmente de árvore da vida, porque dela se extrai tudo, né, do caule, a madeira, que pode ser utilizada em teto de casas, em construção de casas, em imóveis, na palha, para cobertura de casas, para peças de objetos artesanais, e também ela é muito, muito observada, por exemplo, em algumas danças, em algumas atividades que são desenvolvidas em determinadas épocas, por exemplo, a festa junina, que acontece em junho. Utiliza-se o adereço do chapéu, esse chapéu ele é feito em palha de carnaúba também, souvenirs como chaveiros, dentre outros. Essa roupa que está sendo utilizada por essas pessoas é no reisado, assim como é utilizado também no roi. Nessa outra imagem que tem crianças, é uma exposição, né? Se a gente observar o teto dessa exposição, há a presença também da carnaúba. E as imagens eram uma exposição que representava a Batalha do Genipapo, uma batalha que aconteceu no Piauí, na cidade de Campo Maior, pela independência do Brasil. Então, nas telas, havia muito a imagem também da carnaúba. E a lenda da carnaubeira, que é uma narrativa, né? A carnaubeira
é a representação material da Copernícia prunífera, né, a árvore, que nessa narrativa, essa palmeira, ela é uma índia, né, que ela foi transformada pela lua nessa palmeira, traz toda uma narrativa de uma família que passava por uma seca e foi devastada, e aí a lua transformou essa índia na palmeira, e posteriormente ela termina salvando a vida de uma família que também está em deslocamento, né, da seca, e ela explica que a partir dela, essa família pode sobreviver. E aí ela conta que do caule pode tirar a seiva, que vai matar a sede, pode construir a casa, do caule da palha, que dos frutos, além de alimento, ele serve para a extração da cera, e que atualmente a cera, ela é bastante comercializada aqui no Nordeste também, né? Porque a partir dela que é feito algumas peças de automóveis, cosméticos, eletrônicos, cápsulas de medicação, dentre outras coisas. Bom, o meu problema de pesquisa seria como artesanato em palha de carnaúba, produzido pelas mulheres da Ilha Grande de Santa Isabel, expressa memória, cultura e significados do território. O objetivo geral seria o de compreender como o artesanato em palha de carnaúba atua como prática cultural mediadora de memórias e saberes entre as mulheres artesãs na Ilha Grande de Santa Isabel, e alguns objetivos específicos seria compreender as relações entre memória, território e identidade, presente nas narrativas das artesãs, construção de mapas afetivos com as artesãs sobre o território, o trabalho, o rio, carnaúba e pertencimento, identificar como os saberes do artesanato são compartilhados intergeracionalmente e refletir sobre sustentabilidade a partir das relações culturais estabelecidas com a carnaúba e com o rio Igaraçu. A justificativa dessa pesquisa da necessidade de compreender o artesanato além da dimensão econômico-material, né? Mas de reconhecê-lo como prática cultural, produtora de sentidos, de memória e de relação territorial. A relevância também desse trabalho seria a de valorização das experiências femininas, dos saberes tradicionais presentes no cotidiano de vida dessas artesãs, né? E contribui também para a reflexão sobre cultura, sobre território, memória em comunidades tradicionais nordestinas. O referencial, eu parto da perspectiva também, né, histórico-cultural de Vygotsky, compreende a cultura como elemento mediador na constituição humana e das relações sociais. Para Vygotsky, a aprendizagem vem primeiro e o desenvolvimento vem depois, né? Na teoria de Vygotsky também, os sujeitos, eles constroem conhecimento e significado por meio das interações sociais, culturais, e assim, a ideia de artesanato, ela é compreendida como prática social, no sentido de mediadora de saberes, de memória e de aprendizagens coletivas, né? Outro marco de referencial seria os mapas afetivos, inspirados em Bonfim, que é a Zumira Bonfim, uma pesquisadora aqui do Ceará, que vem desenvolvendo um trabalho a partir de mapas afetivos, e permite compreender como as artesãs percebem, representam e significam esses espaços vividos, né, revelando dimensões afetivas, culturais e simbólicas como território. Os mapas afetivos, inspirados em Bonfim, eles são utilizados como instrumento metodológico de interpretação das percepções territoriais e das relações simbólicas construídas por artesãs com o espaço vivido. A metodologia trata-se de uma metodologia qualitativa, de caráter etnográfico e participativo, com técnicas de pesquisa, observação participante, entrevista semi-estruturada, história oral, narrativa, diário de campo, registro fotográfico e a construção desses mapas afetivos, que, ora, eles podem ser individuais e
também eles podem ser um mapa afetivo coletivo, né? Nas entrevistas, a intenção delas é compreender os processos de aprendizagem do trançado, as memórias associadas ao artesanato, as relações com a carnaúba, as experiências territoriais e os significados atribuídos ao fazer artesanal. Os mapas afetivos, eles são construídos pelas próprias artesãs a partir das experiências e percepção delas sobre o rio, sobre o espaço de elaboração do artesanato, os lugares de convivência e o território de memória e pertencimento. Algumas ideias de questões éticas, né? O termo de livre esclarecido, que ele pode ser visto de forma individual ou também de forma coletiva, né? Sempre sendo lido com clareza. Autorização também para o uso de imagens, com possibilidade de veto por parte de cada artesão. E o compromisso de retorno dos resultados. Nesse mestrado profissional, a gente tem como objetivo a elaboração de um produto ao final da dissertação, né? E eu penso aqui em fazer uma cartilha. O IGMA, que é o instrumento gerador dos mapas afetivos, é uma ferramenta que permite conhecer os vínculos afetivos e simbólicos entre pessoas e seus ambientes, né? Utilizando a IA, o DeepSeek, eu coloquei para ver o que já vinha de temática que já havia sido desenvolvido de 2003 para cá, pela Bonfim e pelos colaboradores que trabalham com ela, que também desenvolveram trabalhos com mapas afetivos, né? Então, usuários de políticas de educação, saúde, de assistência social em comunidade de Fortaleza, foi uma temática que já foi desenvolvida, com idosos no centro de Fortaleza e com pessoas com deficiência visual, com adaptação tática para esses mapas. Em Parnaíba, está sendo desenvolvido um trabalho de doutorado, de um colega, que também é psicólogo, com jovens que praticam religião de matriz africana. A Bonfim, ela parte do conceito de estima de lugar, e que se refere ao vínculo afetivo estabelecido com determinado ambiente. Então, ela elaborou uma espécie de protocolo com etapas, né, e que esses trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, eles vão se adaptando à realidade de cada objetivo, de cada trabalho. Aqui eu trouxe a imagem que é de um trabalho um pouco mais recente, que é agora de 2025, né, que traz um livro que traz esses mapas afetivos como tecnologia social para a gestão de território em assistência social. Então, é um recurso que permite a gente trabalhar não só com pessoas que saibam ler e escrever, né, mas que com qualquer pessoa que também tenha interesse em participar, né, de trabalhos assim. A construção dos mapas afetivos, ela é desenvolvida desde 2003, né, e para que eu possa desenvolver o meu trabalho, ele vai precisar ser adaptado à realidade da comunidade de Ilha Grande. Santa Isabel também é o meu objetivo de trabalho, né. Segundo a autora, as artesãs, elas são convidadas a desenhar ou representar com materiais diversos o seu território, nesse caso, o território da ilha, destacando os lugares mais significativos para seu trabalho e para a sua vida. Em seguida, após cada uma fazer esse mapa, né, elas recebem uma espécie de cartolina, um papel A3, e recursos diversos, canetinha, giz de cera, pincel. Após cada uma fazer o seu mapa, é uma espécie de formato de oficina, elas são, não diria perguntadas, mas
questões para reflexão, né? O que acontece nesse lugar que elas desenharam e como elas se sentem quando estão ali. São algumas questões norteadoras. Após cada mapa individual também construído nessa oficina, ele, ao final, ele pode ser elaborado também um mapa coletivo, né, com todas que optarem por participar. Então, ao contrário do meu colega que acabou de apresentar, o meu trabalho ainda está andando, né, ainda é um projeto, um esboço de um projeto, não foi submetido ainda à Plataforma Brasil, e era isso que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Bruna. Então, Bruna está nos apresentando aqui um projeto de pesquisa de mestrado. Vou pedir que, por favor, coloquem aqui no chat seu nome e e-mail, para a gente ter como uma lista de frequência. E a gente abre para perguntas, colocações, alguém que queira comentar alguma coisa. Bruna, eu achei bem interessante isso dos mapas afetivos, e no que, na pesquisa que nós estamos trabalhando com a maioria dos meus orientandos, nós temos começado a acompanhar recentemente, nós estamos trabalhando a elaboração de calendários e também de etnomapeamentos, né? Uhum. Eu achei interessante essa questão do mapas afetivos, porque inclusive tem autores da teoria da atividade, como Davido, que ele vai trazer o componente da afetividade para o estudo das atividades humanas. Eu queria que tu pudesse aprofundar um pouco mais, como que se faz esse mapa afetivo na prática, assim, como que ele se trabalha e se elabora um mapa afetivo, que coisas que ele pode nos trazer de informações. Tu pode complementar um pouco, por favor? Posso sim. Só um instante aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mão, tá, gente? Fiquem à vontade, estamos aqui no momento de diálogo, de conversa. Só um instante aqui que saiu da minha tela. Bom, então eu vou falando aqui, tá? É um protocolo, né? A Zumira Bonfim, ela é psicóloga também, ela trabalha também com a vertente do Vygotsky, a percepção de cultura, né, história cultural, e ela desenvolveu um instrumento, são 4 etapas, além do questionário, um deles é o questionário sociocultural, né, que é aplicado, uma oficina, que é a elaboração dos mapas afetivos, é levado cartolina e material diverso que possa ser transformado em desenho, canetinha, lápis, racha. No caso do território lá da ilha, seria uma oficina com essas mulheres, né? Acho que talvez, não sei se todas gostariam de participar, tem que ver isso também. E um espaço, elas são convidadas pelo mediador a desenhar um mapa do território delas, do local, da comunidade, né, onde elas vivem. E, a partir desse desenho, são colocadas questões norteadoras, né, desenho, a partir desse mapa, até coloquei lá no último slide, né, a relação que elas têm com o rio, com o local de trabalho delas, onde elas vivem. Outra parte desse instrumento é o questionário que eu já falei, e também ela adota uma escala de estima, que eu acho que não caberia nesse trabalho de mestrado, né? Mas que ela usa e outros trabalhos usam também. Então, a partir da ideia dos mapas, ela estabelece categorias, né? Categoria de pertencimento, de agradabilidade, de contraste, de insegurança e de destruição. São alguns ambientes que são
que são locais degradados. Então, a gente faz a adaptação de acordo com o objetivo de cada trabalho. Mais ou menos isso. Certo. Rosiane? Olá, Bruna, boa noite. Fiquei bem feliz também de ver aqui a tua temática. E não é muito distante aqui da questão do artesanato do povo wapixana, né? Sou wapixana aqui de Roraima. Mas eu tenho uma pergunta, porque essa questão do artesanato, né, no meu ponto de vista, ele envolve essas memórias que você traz, esses saberes, né, essas relações entre mulheres, né, é muito legal que você traz a categoria de gênero, né, para o teu trabalho, e, ao mesmo tempo, essa prática do artesanato, ela envolve sentimentos de pertencimento, né, ao território, e que, de alguma forma, traz toda essa construção para a vivência num ato de fazer o artesanato. Então, Bruna, a minha pergunta, ela é bem preliminar, assim, né, de que forma essa construção dos mapas afetivos, ela pode contribuir para compreender não apenas os espaços físicos, né, do território que você está pesquisando, mas também as experiências culturais, as histórias de vida e as memórias coletivas que são transmitidas através dessa prática artesanal. Então, assim, como o professor mencionou, né, essa questão da construção dos mapas afetivos, para nós, ela é um tema novo, né, dentro dessa perspectiva. Então, a minha pergunta é essa: de que forma que isso pode contribuir para essa compreensão da memória coletiva? Obrigado, Rosiane. Marielis, por favor, e fechamos esse momento, tá? Para Bruna poder responder. Tá, oi, Bruna, boa noite. Parabéns, gostei muito também da sua proposta. Tenho uma pergunta que eu acho que é muito simples, né? As senhoras, as participantes vão elaborar os desenhos, eu imagino que isso vai para a cartilha, que são esses desenhos que vão compor a cartilha, sim? E aí um pouco a explicação com base nas categorias que você vai escolher, que dialogam com o seu objeto, é isso. E o outro é sobre a metodologia e o referencial teórico-metodológico. Eu entendi que o seu referencial vai estar bem embasado em Vygotsky, sim, na teoria histórico-cultural. Aí a gente, nas orientações, sempre costumamos discutir um pouco sobre a pertinência da teoria, o referencial teórico-metodológico e a escolha das técnicas de pesquisa. Então, você coloca algumas técnicas, entrevistas e não lembro bem as outras, a observação participante, e depois coloca a relação destes mapas afetivos. E eu fiquei pensando um pouco se, talvez, porque a gente vem questionando fazer observação participante ou entrevistas estruturadas no contexto de uma etnografia que tem um fundamento na teoria histórico-cultural que está baseada na interação social. Me fiquei pensando que talvez o foco principal seria esses etnomapas, esses mapeamentos, sim, afetivos, e que talvez não colocar como se fosse observação participante, senão talvez partir dessa interação, que nesse processo de interação, certo? Você não observa, porque a etnografia, com essa fundamentação, você não vai observar, você vai interagir. Isso. Nesse processo, as pessoas construem, tanto você como o sujeito vai
interagindo, vamos nos reconstruindo, reconfigurando nesse processo. Então, a gente vem questionando observação participante, porque fica um ponto ético que estamos questionando, não vamos observar. E as entrevistas, a gente nunca deixa de fazer, só que elas são mais direcionadas, são mais pontuais, e basicamente, elas podem ser identificadas, ou podem ser precisadas depois de fazer esse encontro com as pessoas, onde você consegue identificar quem poderia ser uma pessoa que complemente, amplie aquelas informações que ficaram na oficina ou no encontro. Conseguimos dar a entender? Porque na minha língua, né, o português. Pois é. Por isso que eu parei um pouco assim para olhar com mais calma, para poder parar e tentar assimilar melhor, mas deu certo, eu entendi. Obrigada, eu que agradeço pela colaboração, né? Como é um trabalho que ainda está engateando, foi muito bom essa apresentação no grupo, porque me abre visões, até autorreflexão, né? Sobre algumas coisas. E o que você trouxe, sim, é bem interessante mesmo. Importante eu pontuar e observar, depois conversar melhor com o professor também sobre isso. A entrevista e a observação participante. Nos mapas afetivos, né, uma das orientações desse instrumento é de que sejam gravados, porque o mediador não vai dar conta de escrever muita coisa, né? Então, gravado, eu posso voltar e ver algumas coisas, a própria apresentação de cada um do seu mapa afetivo. Vai ter coisa que eu só vou conseguir escrever após aquele momento, após a oficina. E como você falou, a questão do depois voltar ao local e procurar alguém, elas têm uma líder. Em 2010, quando eu fui lá fazer a minha pesquisa, elas se reuniam todas as tardes para fazer as peças. Cada uma fazia do seu jeito. Elas participavam de todas as etapas da elaboração do artesanato. E após a pandemia, elas não se reúnem mais. Então, foi o contato que eu tive inicial. Eu ainda não voltei lá, agora no mestrado. Só fiz um contato por telefone, mas não voltei lá no local. O que elas me disseram foi isso, que elas não se reúnem mais após a pandemia. Então, foi algo que aconteceu nesse espaço de convivência que era fixo. Final da tarde, se reuniam para pegar a palha, para atingir, para fazer as peças, para conversar, para cantar. Não acontece mais. Deixa eu ver algo mais. A Rosiane falou dos mapas, né? É muito parecido. Eu vi a tua apresentação do calendário, que me chamou muita atenção, achei muito legal também. Que nesse calendário também era algo voltado também para o desenho, né? Que você depois foi observar por meses, né? O que aparecia. Algo como se fosse categorizando mesmo. O que você pôde notar em vários calendários. Então, é algo que também pode ser observado, se for colocado de forma de categorias, quais são essas categorias, e como elas vão representar esse mapa. Será se todas elas vão trazer a carnaúba? Será se elas vão trazer o rio, por mais que seja uma comunidade ribeirinha? Será que todas elas têm uma relação mesmo com o rio? Será se elas observam a carnaúba como o quê? Né? A gente parte da ideia do território como um território vivo. Então, talvez elas nem tragam muita coisa que é expressa fisicamente, mas algo mais do imaginário de lendas. Quem sabe vão trazer alguma lenda. Ou de alguma vivência na infância. Não sei o que pode acontecer. Porque nesse bairro,
tem também outras coisas. Tem boi, tem outras associações, tem diversas coisas, né? Certo, Bruna, agradecemos. Quem tiver perguntas ainda pode anotar e depois vamos fazer um debate final, tá bom? Então, eu vou